Oi, turma. Essa é nossa videoaula 4 de teste de software e hoje a gente vai ver as etapas da atividade de teste. A atividade de teste de software consiste em algumas etapas que vamos abordar nessa aula. Então vamos lá. As etapas de atividade de teste consistem em planejamento, projeto de casos de teste, execução do programa com os casos de teste e análise dos resultados. Uma proposta de documentação é dada pela I3E 892 de 98 e ela é um padrão de documentação para teste de software. Essa documentação ela é independente da técnica utilizada, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Independente da técnica que eu vou usar, eu posso usar essas etapas de atividade de teste e usar a documentação que é especificada pela I3E. Podemos utilizar essa documentação como saída ou entrada para cada uma das etapas de teste, ok? A primeira etapa da atividade de teste que a gente vai abordar é o planejamento. O planejamento, ele verifica os recursos humanos, recursos tecnológicos, as estratégias que vão ser utilizadas, técnicas e critérios para o planejamento do teste. Como saída dessa etapa, a gente tem um artefato chamado plano de teste. Esse plano de teste ele é formado pela execução, como o teste vai ser executado, as funcionalidades que a gente quer testar, as tarefas de teste, quem vai realizar essas tarefas, né? Os riscos associados, existe risco associado a esse plano de teste? Que risco é esse? Cronograma, qual o cronograma de execução das tarefas? E eu posso até citar mais um aqui, que é uma que a gente chama de ambiente, né? Que ambiente esse teste será realizado? Uma dica que eu dou aqui, quando vocês forem pesquisar na internet trabalhos sobre esse tema, vocês devem buscar por modelo de plano de teste, template de plano de teste, ou em inglês, Testing Plan Model. São boas dicas aí como palavras-chave para uma busca. A gente tem aqui um artefato de saída que é da etapa de planejamento, que é o plano de teste, tá? O que é que a gente tem aqui no plano de teste, tá? O sistema que está sendo testado, as pessoas selecionadas, as funcionalidades que vão ser testadas, quais os equipamentos que a gente vai utilizar. A gente tem aqui o cronograma, a gente tem o local onde o teste vai ser realizado, os critérios para considerar no teste e, por fim, algumas observações que podem ser consideradas dependendo do contexto do teste. A próxima etapa é o projeto de casos de teste em si. Aqui são elaborados os casos de teste, considerando uma técnica de teste e algum critério, ou até um conjunto de técnicas para teste e um conjunto de critérios. Tá? E qual a saída esperada? A saída esperada é uma especificação de projeto de caso de teste que basicamente refina
o documento de planejamento que a gente acabou de ver, uma especificação de caso de teste contendo os dados de entradas, os resultados esperados e, por fim, a especificação de procedimento de teste, né? Que vão conter todos os passos a serem executados nessa etapa. Aqui a gente tem um roteiro de casos de teste, né? A gente tem aqui como exemplo, ó, os módulos, a descrição, o roteiro. Esse roteiro é bem interessante, ó. Vou citar alguns aqui que são interessantes. Escolher a opção de inserir um usuário, né? Inserir uma senha com menos de 2 caracteres ou mais de 32 caracteres. Digitar um e-mail inválido, né? Aqui meu roteiro de teste, né? Quais os resultados esperados? Resultados do desenvolvedor e resultados do teste. A próxima etapa é a etapa de execução. Aqui a gente vai executar o programa com os casos de teste. A gente acabou de planejar os casos de teste. Agora vamos executar todos os casos de teste que foram elaborados, como a gente mostrou na etapa anterior. E como saída, o que é que a gente tem? A gente tem um diário de teste, onde temos o detalhamento cronológico da execução dos testes, certo? A gente tem um relatório de incidentes. Isso é importante, que qualquer incidente que aconteça no nosso desenvolvimento do nosso teste, e isso seja relatado para a equipe de desenvolvimento, né? Qualquer evento ocorrido na execução, ele deve ser analisado depois. E junto com essa etapa, a gente tem um relatório de encaminhamento dos itens de teste. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é encaminhar todos os itens que devem ser revistos e que foram verificados no teste e que devem sofrer uma atenção, que devem ter uma atenção específica da equipe de desenvolvimento. Aqui a gente tem um artefato que é o relatório de incidentes, tá? A gente aqui tem o nome do projeto que está sendo analisado, a gente tem o status do que está sendo testado, né? Aqui, ó, pronto para testar novamente, aberto. A gente tem o responsável pela correção. A gente tem a prioridade de correção. Essa prioridade é importante, pessoal, porque quanto mais alta for a prioridade, mais rápido esse erro, esse problema deve ser resolvido, tá? Uma pequena descrição do erro, né? E aqui, por fim, a gente tem o usuário que corrigiu e quando ele corrigiu, né? Por fim, é necessário fazer análise dos resultados dos testes. A gente entra na etapa de análise dos resultados. Essa etapa avalia se o comportamento do programa testado, considerando os casos de teste que acabaram de ser feitos. E como saída, a gente tem um artefato chamado relatório do resumo de teste. Vamos dar uma olhada nesse artefato. Esse artefato é bem importante e ele tem algumas especificações aqui, né? O sistema que está sendo avaliado, a descrição do teste, as pessoas envolvidas,
os casos de teste criados antes do teste, casos de teste criados durante o teste, essa parte é bem importante, os casos de testes executados, testes com sucesso, testes com erro, casos de testes enviados para correção, né? E aqui a gente tem um balanço em forma de percentual. Vamos fazer agora um resumo da nossa aula. Aqui a gente viu as etapas de teste e a gente verificou as etapas de planejamento, projeto, execução e, por fim, análise de tudo que foi feito. Era isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.